Nós já ouvimos falar sobre perca de tempo. Estamos perdendo tempo ou estamos jogando fora um tempo. E nós vamos ver algumas coisinhas que têm tirado o nosso tempo. E eu quero que você fique bem atento, participe, seja participativo, porque talvez a gente consiga aproveitar um pouquinho mais, não do nosso tempo que a gente tem aqui agora, mas o nosso tempo que nós temos lá fora, seja no trabalho, seja em casa. Então, ele vai começar aqui. Perceberam algo? Em alguns momentos da nossa vida, o tempo ele é cronológico na sua decrescente, ele vem diminuindo, e de repente o tempo vem aumentando, porque o tempo, quando você chega no trabalho, ele vai diminuindo. E é ele quem vai gerando e dando para nós o parâmetro, poxa, falta 1 hora para ir embora. Ou eu já estou aqui há 2 horas, há 3 horas, e isso vai acontecendo porque o que rege tudo o que acontece na nossa vida é através do tempo. Você tem o tempo para bater o cartão para entrar? Você tem o tempo para bater o cartão para sair? Se você tiver uma esposa ciumenta, você tem um tempo para chegar em casa, porque se você não chegar, ela sabe quanto demora o trajeto para você chegar na tua casa. E as coisas vão acontecendo, e quando a gente vê, o tempo está passando. O tempo passa e a gente não percebe. Em um piscar de olhos, você levanta pela manhã, vem para o trabalho, chega a hora do almoço, bate o cartão para ir embora, chega em casa para descansar, e de repente, o dia acaba e começa tudo de novo. E aí eu pergunto para você, o que tem influenciado na sua vida? E eu gosto muito de citar que tudo o que acontece na nossa vida está a serviço de Deus. E o tempo pertence a Ele. Tudo depende dEle. E as coisas vão acontecendo e a gente não vai se dando conta do que está acontecendo. E eu pergunto para você, aquilo que você tem feito, os teus dias, ele tem sido proveitoso ou ele tem sido cansativo? Você chega em casa com a sensação de dever cumprido, ou que mais uma vez você chega frustrado, ou chega, poxa, poderia ter sido diferente, poderia ter acontecido alguma coisa. E essa expectativa, esse tempo que passa tão rápido, começa a trabalhar dentro da gente, porque desanima. Quando você vê as coisas não fluírem, quando você vê tudo parece que está amarrado, e esse desânimo desencarrega a dependência física, o corpo vai cansando, não é? Quantas vezes chegamos em casa cansado, mas o mais importante, que é o tema da palestra de hoje, é a questão do cansaço mental. O que a tua mente tem feito, como ela tem absorvido, ou como tem trabalhado num processo mental que nós vivemos todo dia. E eu gosto muito de citar a família, porque a família é que tem nos dado muitas vezes o respaldo,
ou o refrigério, porque quem trabalha num serviço pesado sabe que depois de você tomar um banho, você relaxar em casa, se você tiver um problema de família para resolver, o negócio fica mais complicado ainda. E esse relaxamento que deveria acontecer em casa acaba se tornando num turbilhão e potencializando mais essa questão do cansaço mental. E esse cansaço mental, ou esse esgotamento mental, que essas situações, o que acontece, ele vem trazendo a ansiedade, a depressão, a insônia, não é? O medo. E isso vem desencadeando na gente uma questão física. Quando isso vem na questão do cansaço físico, no máximo que a gente tem é uma cãibra, né? São dores nas costas, está doendo a minha musculatura por andar demais. Mas quando nós falamos da questão mental, quando o nosso cérebro está sendo atingido e bombardeado por estas situações que acontecem no dia, isso vai desencadeando outras coisas. Por exemplo, a questão cardíaca, não é? A pressão cardíaca, ela vai alterar. Ele vai mexer na sua parte de insônia, você não vai dormir direito. E isso vai desencadeando a questão física também. Só que muitas vezes o nosso estresse, ou esse esgotamento mental, esse cansaço mental, em muitos momentos ele é desencadeado. Porque as nossas expectativas, elas não são absorvidas ou não são cumpridas. Porque muitos de nós, e infelizmente hoje eu posso dizer, nós somos dependentes disso daqui, do desejo compulsivo por adquirir. Nós somos motivados a isso. O sonho de consumo não realizado, eles são os principais motivos de frustração. Quem nunca, no final de ano, que já está chegando, não sei se vocês perceberam, mas uns dias atrás a gente estava num Réveillon, e faltam somente praticamente aí 3 meses para que o Réveillon chegue novamente. E quem, não sei se sou só eu, mas no ano passado, chegando o Réveillon, esse ano eu vou colocar minhas contas em ordem. Quero passar o Réveillon sem dívida, né? Quero trocar de bicicleta, de carro, de celular, fazer uma lavanderia, colocar uma máquina de lavar para minha esposa. E aí esses sonhos vão gerando expectativas que muitas vezes, e nós que estamos saindo aí de um processo, né, atingido a nível global, mas nós que estamos recomeçando a nível de pandemia, e isso vem na questão financeira, é difícil para todo mundo, estamos retomando, a gente vê setores bem adiantados, mas muitas vezes o pensamento é que sempre nós estamos ficando para trás. Aquela promoção que não vem, aquele aumento salarial que, poxa, poderia me ajudar a trocar o meu carro, ou pelo menos os pneus do carro que está precisando. E essa frustração vem desencadeando na gente aquela sensação lá atrás de impotência. Poxa, será que está adiantando? Será que valeu a pena? Sabe, todo o trabalho, todo o envolvimento. E aí eu quero falar com você, esse cansaço mental, ele não vai interferir somente em você, desencadeando todos aqueles processos, né, a nível de saúde, mas ele vai interferir diretamente na sua vida profissional, na sua vida familiar, na questão de amizades, porque muitas vezes o cara frustrado, ele acaba enchendo o saco do amigo que não tem culpa, mas ele fica se queixando. Muitas vezes uma pessoa frustrada, ele acaba enchendo a cabeça da mulher, e a mulher, ela só quer um pouco dele. E muitas vezes esse consumismo que a gente coloca como tópico na nossa vida, não, se eu fizer isso, se eu comprar isso, eu vou ser feliz.
E eu já vi cara que trocou o seu carro numa caminhonete, porque disse, não, quando eu trocar o meu carro na caminhonete, vai acabar meus problemas. Ele fez e os problemas não acabaram. Ah, não, eu preciso trocar, o meu celular está velhinho já. Hoje nós já estamos vivendo um mundo do 5G. Né? Fui conectar aqui agora o meu computador, 5G. 5G é velocidade de informação, baixar vídeo e acessar. Não, eu preciso, porque só se eu trocar o meu celular, eu vou ser feliz. E eu posso falar para você sem medo de errar. Pode trocar o seu celular, porque, infelizmente, não vai ser isso que vai te resolver os seus problemas. E aí, quando a gente vê que isso começa a interferir, a gente tem que parar e pensar. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito de assertivo? E agora eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. Quanto tempo faz que você não dedica um pouquinho do seu tempo para a sua família? Porque quando nós nos preocupamos em dar algum bem, não porque ele não pode reclamar, porque eu dou tudo o que ele quer. Geralmente é assim que a gente pede. Pensa a respeito dos filhos. Mas talvez, dentro do seu filho, ele não quer nada mais do que um pouquinho de você, e não aquilo que você pode oferecer para ele. E aí, a sua esposa, quanto tempo você tem dado a ela? Quanto tempo faz que você não conversa com os amigos? Seja ele da infância, do futebol, da escola, do vôlei, a galera da pescaria. Quanto tempo faz que você não senta numa roda de amigos para conversar, ainda que seja do trabalho? Do seu líder espiritual. Se você é religioso, se você congrega em uma igreja católica, evangélica, não importa a tua religião. Quanto tempo faz que você não senta e fala, cara, vem cá tomar um café comigo, vamos conversar um pouquinho de tudo isso que acontece no mundo? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Aquela galerinha da escola, lá da 5ª série, da 8ª série, que tocava o terror nas escolas. Quanto tempo faz que você não conversa com ele e pergunta, e daí, meu irmão, você está vivo? São fatores que o mercantilismo lá fora, esse sistema globalizado, que se você prestar muito bem atenção, você comenta com um parceiro seu, você está com o celular no bolso, e você comenta alguma coisa, cara, eu preciso trocar o paralama da minha moto que quebrou. Quando você chegar em casa, abrir o celular, a primeira propaganda que vai aparecer no seu celular é o diacho da coisa que você falou agora há pouco. Será que tem alguém te ouvindo? Ou isso é o poder da mente? A realidade é que a internet das coisas que está surgindo aí, ela está conectada a você mais do que você imagina. E, infelizmente, isso tem atrapalhado toda essa vivência humana. Antigamente, as pessoas sentavam para conversar. Hoje, eles conversam de frente um pelo outro, pelo celular. É muito comum, e eu já vi várias vezes matérias falando sobre isso, famílias inteiras sentadas em uma sala, cada um no seu celular, vendo coisas mais aleatórias, um vê filme, outro vê... E aí? E aquela questão de chamar os amigos para bater aquela rodada de truco? Ei, vamos na maré jogar uma linha ali para ver se pega alguma coisa. Isso parece que essa tecnologia, essa coisa vem afastando o homem do principal fator, que é o relacionamento. É o relacionamento. E eu gosto muito, muito de citar algo que sempre me fez pensar. Quando Deus cria o homem,
Deus tem o poder nas mãos e Ele traz à existência aquilo que não existia. Cria tudo. Deus podia se comunicar com o homem da maneira que Ele quisesse. E, no entanto, Deus escolhe todas as tardes dar uma voltinha para o jardim do Éden e chegar para Adão e falar assim: daí, mano, como é que está aí? Como é que estão as coisas? Já botou o nome dos bichos? Eu fico conjecturando, eu fico tentando imaginar qual era a essência, qual é a essência da comunicação, de você poder olhar no olho do outro e dizer o que você está sentindo, e dizer o que você está... Mas não, é muito mais fácil eu mandar vou dar uma bronca no cara, eu dou por mensagem. Por quê? Porque eu não preciso olhar no olho dele. Talvez o olhar da pessoa intimida quem vai falar, ou talvez vai mostrar uma realidade que a outra pessoa não quer ver, da necessidade, da ajuda. E hoje a gente vê um mundo tão diferente, porque nós vemos pessoas, e aí o poder da mente está mais diretamente ligado, correndo para o mundo das drogas para se livrar dos problemas. E aí o que acontece? Ele está arrumando um problema maior ainda. O cara que sai e vai para a bebida para poder esquecer dos problemas, ele está arrumando um problema muito maior. Uma coisa muito importante, e eu vou dizer para nós homens: quanto tempo você não cuida do seu corpo? Lembra que eu falei que essa questão mental, ela vai desencadeando efeitos para o nosso corpo. Para as mulheres, geralmente quando eu estou ministrando para as mulheres, mulheres é muito fácil. Mulheres têm os seus exames mais tranquilinhos. Mulheres vão mesmo, tem ali a pontualidade, ó, já está fazendo 1 ano, vou na minha ginecologista e por aí vai. E nós ministramos, né? Nós temos uma palestra no nosso hall que é sobre o Novembro Azul, que fala sobre os câncer, principalmente câncer de próstata, mas a gente traz muitas vezes alguns tipos de câncer que brota no homem, por alguns aspectos, e que nós relaxadamente não cuidamos. Se eu perguntar, não vou outubro, já estamos chegando em outubro, esse ano, quem de nós aqui já falou assim: poxa, eu vou ver como é que eu estou, sem estar com problema? Quem foi no médico? Só para... Você fez o exame periódico? Quantos anos você tem? 48. Então ele foi fazer exame de próstata, eu acho. Foi. Sabe por quê, gente? Nós, homens, somos igual carro velho. Nós só vamos para a mecânica quando dá problema. E a manutenção preventiva é o principal fator. Quando você compra um carro zero, você vai como diz assim, na garantia ali, nas revisões, e é a garantia que esse carro não vai te dar problema lá na frente. Talvez você ache, mas eu vou lá e o cara vai me cobrar R$1.000 só para revisar. Mas é a garantia de que você não vai precisar gastar com outra coisa. E nós, principalmente nós homens, nós não fazemos isso, essa manutenção periódica. Então, por exemplo, eu não pareço, mas eu tenho 47 anos, né? Tem alguém que pensou, parece que tem mais, né? Está acabadinho, mas fica para você, não precisa falar nada para mim, não. A grande questão é que, assim, tudo isso influi diretamente na qualidade de vida. Na qualidade de vida da sua casa, da sua família. Porque eu garanto que se você ficar doente, todo mundo na tua casa também vai ter problema. Eu gosto muito desse versículo bíblico que diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para tudo. Há um propósito no céu. E eu estou com ele aqui no celular, só para me ler um pouquinho mais, porque ele não caberia, e eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e de morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar estas mesmas pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, até o versículo 8 do capítulo 3 de Eclesiastes está mostrando que o nosso tempo está nas mãos de Deus e há tempo para tudo. Muitas vezes a gente quer inverter as prioridades e quer fazer assim, ó, no final do ano, o patrão já chega, né? O gerente chega, ó, no final do ano nós vamos ter um investimento aí, nós vamos melhorar o salário de vocês. Bate um desespero, uma agonia, tipo assim, o que eu vou comprar? Porque eu sei que eu vou poder pagar, porque o negócio vai vir um aumento. E aí? Qual é o tempo? O que o tempo tem feito com a sua mente? Hoje, com essa loucura, pandemia, guerra, lá na Ucrânia, né? Tudo que vem acontecendo, eu não sei se vocês sabiam, mas essa semana tinha um meteoro para cair na Terra. Os caras mandaram um satélite lá, desviaram. Era tudo fake, mas a população não ficou sabendo de nada e foi noticiado. Então, as coisas acontecem lá fora e muitas vezes nós não temos tempo para saber o que aconteceu. Eu vou contar a história de um rapaz. A média de idade é o quê? Quem tem entre 20 e 30 anos aqui? 20 e 30, 30 e 40, e 40 para cima. Está bem diversificado. Quero contar a história de um jovem, 23 anos. Um cara desportista, praticava esporte, lá na cidade de Londrina. Jogava futebol, fazia faculdade, trabalhava no empreendimento da família, que era uma rede de supermercados. Então, das 24 horas, 18 horas era investido em tudo isso que você imagina. E tinha 6 horas de descanso. Então, acordava de manhã, ia para o supermercado, ajudava a gerenciar, à tarde ia para a faculdade, geralmente à noite ia fazer alguma coisa, jogar bola, e por aí vivia 23 anos. Num belo dia, esse rapaz acorda com alguns problemas estomacais, devido a uma alimentação desregrada. Com problemas, procurou um médico. E esse médico disse para ele assim, olha, você está com um probleminha. Guarde bem a idade, 23 anos. Você está com um probleminha. Você está com um câncer no seu esôfago. E um câncer originário devido à alimentação. Porque a comida desse cara era praticamente cachorro-quente com Coca-Cola. Ele tomava, em média, 6 litros de Coca por dia. Ele não tomava água. E o médico, na época, falou, olha, infelizmente, o teu esôfago apodreceu. Apodreceu. E foi acontecendo, e ele fez a cirurgia, foi retirado o seu estômago, o esôfago fora, fizeram uma gastroplastia, diminuíram o estômago dele, colocou na garganta e ele prosseguiu a sua vida. E esse cara continuou, passou por alguns pererecos devido à cirurgia, perdeu muito peso, mas ele continuou porque Deus deu um tempo. Porque em determinado momento o médico falou, ó, você tem 6 meses de vida. E aí? O que o cara faz com 6 meses de vida? Mas ele começou a fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. E eu falo para você, isso já aconteceu, isso foi em 99 que aconteceu. Então, são praticamente 23 anos que se passaram.
E esse cara sou eu. Não é a música do Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Quando me abriram aqui da garganta até abaixo do umbigo, retiraram o meu estômago para fora, para fazer dele virar um tubo. Pegaram, tiraram o esôfago fora e colocaram o estômago aqui na garganta. Meu estômago está ligado aqui. Eu pude entender que há tempo para todas as coisas. E não era o meu momento de morrer. Foi assim para mim. Nesse tempo, depois disso, e isso em 99, depois disso, me mudei para Paranaguá, projetos, Deus me trouxe para cá, e foi quando, talvez, algum dia, você tenha comido um espetinho ali no Aeroparque. Aquele campo ali, bem do ladinho onde é o campo hoje, tinha uma barraquinha lá. Para quem é mais habituado ali àquele lugar, é um banheiro que tinha ali e a gente começou a trabalhar ali. Por quê? Porque quando eu cheguei em Paranaguá, eu tinha um bebê de 6 meses no colo para cuidar, pagava aluguel de R$ 300 numa casa ali no Jardim Américo e desempregado. Procurei emprego em alguns locais, não encontrei, fui rejeitado, portas se fecharam. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer o que eu sabia fazer, que era cortar carne e vender espetinho, fazer espetinho para vender. Então, em meio a essa insegurança, desemprego, falta de dinheiro, eu posso dizer para vocês que com R$ 300 no bolso, eu comecei o meu negócio. Eu corri no Condor, que é onde está Estação Mal hoje, tinha um mercado Condor ali, comprei um pouquinho de carne e comecei a trabalhar. Eu estava usando o que a minha mente sabia fazer para solucionar um problema para mim, que era o financeiro naquele momento. E nós começamos a trabalhar, eu tinha uma meta que era vender 150 espetos por dia, mas com organização, higiene, preço, qualidade. Em 2009, 5 anos depois, nós vendíamos 1.500 espetos por dia. Era 10 vezes mais aquilo que a gente havia proposto e, principalmente, aquilo que a gente precisava para suprir a nossa necessidade. E trabalhando, e aí entra o grande fator de sempre querer mais. Para quem queria 150, 1.500, estava bom. 10 vezes mais, estava bom. Era muito empenho. Era muito empenho, era trabalho, em cima de trabalho. Nessa época já tinha 11 funcionários trabalhando para a empresa. Então aquele cara que começou com uma banquinha na beira da rua, hoje estava gerando emprego. E a coisa estava acontecendo. E vamos lá, e vamos para cima, vamos trabalhar. E só que chega um momento em que Deus fala assim: ei, cara, dá um tempo. Dá um tempinho. E em 2015, eu tenho uma outra pancadinha. Trabalhando lá no restaurante, nós já estávamos ali na Roque Vernalha, onde é hoje, em frente ao UPA, a Caixa Econômica ali. Nós já estávamos trabalhando ali normal, eu comecei a sentir um cansaço devido a toda aquela loucura de fim de ano. No finalzinho de 2014, minto. E aí eu comecei a sentir algo estranho aqui no meu pescoço, crescendo algo, como se estivesse crescendo mesmo um tumor. E aí o que acontece? Minha esposa fala: ó, vou procurar um médico, vou marcar para você. Eu falei: mas procurar um médico? Parecia ser uma íngua. E ela marcou uma consulta lá no IPO, em Curitiba, na República Argentina. Cheguei lá, o médico me perguntou o que era todo aquele processo cirúrgico que eu havia passado antes. Eu falei: olha, foi um câncer que eu tive e tal. Ele falou: vamos fazer uma tomografia. E em novembro de 2014, eles encontram 3 nódulos, 3 tumores na região do pescoço. E aí,
Ele falou, vamos ter que biopsiar para ver. Porque, infelizmente, pode ser algo grave. Tiraram o líquido, fizeram uma punção, e quando fomos ver, eu estava com um adenocarcinoma metastático. Um câncer de alto grau de óbito, porque ele já havia se multiplicado por todos os lugares da garganta. Quando acontece isso, o chão meio que, sabe assim, o chão meio que some, porque a gente estava no auge, o negócio estava bombando. Nesse momento, 18 funcionários estavam ali na nossa equipe, e de repente, mais um problema. Fomos até o Hospital Erasto Gettner, os médicos dali olharam, viram tudo e falaram, olha, vamos ter que abrir a sua garganta, tirar todo o sistema linfático, tirar toda a glândula salivar, toda a parte de defesa do organismo, chamada de linfonodos, que é o que absorve os vírus que a gente acaba ingerindo ali, inalando. Esses linfonodos vai lá e absorve esses vírus para proteger. Só que estes linfonodos estavam com o câncer. Só sei que vamos fazer cirurgia, vamos fazer. O que pode acontecer? Primeira coisa, você vai perder a sua voz. Porque nós vamos abrir e a base do câncer está na sua garganta, está na língua. E nós vamos ter que tirar. Outra coisa que vai acontecer, você pode perder o movimento do lado esquerdo da face, porque nós vamos abrir toda essa parte, tirar tudo, e você vai ficar com uma paralisia facial. Outra coisa que vai acontecer, devido ao câncer estar alastrado para o ombro também, na parte superior, nós vamos tirar a tua musculatura, chamada de esternocleidomastoide. Esse músculo grandão, que os bombadão aí que vai para a academia, geralmente tem aqui, foi seccionado e foi tirado, então é um buraco aqui. E quando isso, a médica falou tudo isso, eu falei, Deus, e agora? Vamos para lá. Dia 23 de fevereiro de 2015, essa foto foi tirada dentro do Hospital Erasto Gettner. Fiz a cirurgia, passamos por todo o processo, e quando os médicos disseram, olha, agora vem o problema maior, porque nós tiramos todo o material, mandou para a biópsia, e foi detectado 22 tumores na região da garganta. 22 tumores. Aí o médico falou assim, Márcio, agora tem um problema, agora é a hora da quimioterapia e da radioterapia. Quem conhece alguém que já fez esse tratamento, ou já viu alguém fazer, sabe o que é isso aí. Foram 3 sessões de químio e 33 sessões de rádio. Subia todos os dias para Curitiba, de segunda a sexta. A minha esposa me levava para que pudesse fazer essa. Eu ficava 15 minutos na máquina. Imagina, todos os dias, saía daqui 1h da tarde, subia até o Parque Barigui, ficava 15 minutos em uma máquina, e essa máquina depois vinha embora e descia todos os dias. Chega um momento, só que, quando a gente enfrenta um problema, e eu quero que você preste atenção nisso, quando a gente enfrenta um problema, geralmente a gente acha uma área de escape para poder desvirtuar a mente. Você não pode pensar só naquilo. Eu foquei. Essa aqui é a cozinha industrial da Fospar, os refeitórios onde eles se alimentam. E nós atendemos várias empresas em Paranaguá com o churrasco que a gente tem executivo. E esse dia, quem tirou essa foto foi o gerente geral da Fospar, que era o Wagner. Ele tirou essa foto. Eu estava fazendo a nota fiscal, era 9h15 da manhã, a minha equipe estava lá na Fospar atendendo. Eu fiz a nota e subi a serra porque eu tinha uma sessão de quimioterapia.
Para vocês verem, eu já estava careca, eu já estava muitas vezes sem força, debilitado, eu já havia perdido 20 quilos, mas o meu trabalho norteava tudo aquilo que eu precisava, era o meu refúgio, era o meu... Essa foto é na cozinha aqui da TCP, lá em cima, no quarto andar, tem uma churrasqueira, e a gente também atende a TCP. Então, eu estava lá. Muitas vezes não tinha força, não tinha. Eu não tinha como fazer, mas eu precisava. Eu precisava estar ali, porque se eu ficasse em casa, eu iria contar o meu tempo regressivo. Eu não sei se você atentou para isso, mas no começo dos slides vem um tempo regressivo, que chega num determinado ponto, ele acaba. Mas eu prefiro contar no tempo aumentativo, porque não pertence a nós. Eu estou aqui mais um dia. E quando nós chegamos num momento mais difícil, essa menina, minha filha tem, nessa época tinha 5 aninhos, 5. Me lembro muito bem, ela me via, porque toda a sessão que eu ia para Curitiba, eu chegava em Curitiba, fazia quimioterapia e descia arrebentado. Tinha dia de eu ficar 3 dias vomitando sem parar, devido ao efeito da quimioterapia. E ela via tudo acontecendo. Ela via. Certo dia, eu sempre fazia questão, ela estudava no Bom Jesus, e ela era pequenininha, eu a levava até a sala de aula, porque eu deixava ela no colégio e a gente ia para Curitiba. E um dia ela fala para a mãe dela, fala: mãe, eu não quero que o pai me leve mais. 5 anos. Ela falou assim: eu não quero que o pai me leve mais. Aí ela falou: mas por que, filha? Porque eu não quero. Eu não quero. As crianças ficam tirando o sarro do papai porque ele está careca. Aí a mãe dela falou: mas filha, e qual o problema do papai estar careca? Ela falou assim: não é por ele estar careca. É que elas não sabem o porquê. Elas não sabem o que ele está passando. E eu não quero nenhuma criança tirando sarro do meu pai. Cara, aquilo me desabou. A minha filha, de 5 anos, tentando me proteger. E aí, até um determinado momento que eu chego, faltava uma quimioterapia, uma sessão. E aí a gente entra na contagem regressiva, dizendo: falta 10, falta 9, falta 8. Faltava uma quimioterapia e 7 sessões de rádio. Para aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Eu vou. E quando chega na 7ª sessão, o médico olha para mim e fala: Márcio, cara, não dá mais. Se eu aplicar a última químio em você, tua esposa vai ter que te levar num caixão embora. Porque o teu corpo não vai aguentar. E eu falei: Deus, mas, doutor, falta 7. Eu aguento. Irmão, eu não conseguia andar. Eu morava em cima, no apartamento, no Acre Espetos. A minha esposa tinha que me levar para cima, todas as vezes. Falava: vamos lá, doutor, eu aguento. Porque está acabando. Está acabando, eu aguento. E ele disse: não existe propósito de matar você para curar um câncer. Viva o tempo de Deus. Não importa qual seja o tempo de Deus para você, viva, mas viva intensamente tudo aquilo que Deus te der. E o propósito foi cumprido. Se o câncer foi curado ou não, não importa.
O propósito foi cumprido. Então, viva intensamente cada segundo que Deus te der. E eu vou dizer para vocês, nós descemos a serra, minha esposa e eu deitado no banco do carro, minha esposa dirigindo, sem olharmos um para o outro. Nós não conseguíamos, o tamanho era a frustração de ter lutado tanto, durante 40 dias, subindo todo dia para Curitiba, ter lutado tanto, e a sensação era, o médico me mandou morrer em casa. E nós ficamos assim, literalmente, sem palavras um para o outro. Quando isso aconteceu, eu me lembro, ela me trouxe, me colocou na cama em cima, no apartamento, pegou o carro e saiu, e eu fiquei sozinho. Literalmente sozinho. E eu falei, Deus, por que o Senhor não me matou lá atrás, em 99? Quando eu tive o primeiro episódio de câncer, por que o Senhor não me matou? Eu não tinha filho, eu não tinha empresa, eu não tinha projeto, eu era apenas um menino, 23 anos. Meu pai, minha mãe ia chorar, meus parentes, mas agora, passar por tudo isso, e eles me verem definhando, morrendo, por que o Senhor não me matou lá atrás? E aquele momento, eu ouvi o silêncio de Deus. Quando você não concorda com alguma palavra, ou alguém que diz algo que você não concorda, a melhor coisa é ficar em silêncio. É não ir para o embate. Não é hoje, política, ai meu Deus, é política. Quando um cara vem falar, eu voto, beleza. Sabe? As pessoas não querem muito, acaba batendo de frente. Mas eu senti naquele calar de Deus, que ele não concordou com aquilo. E aí eu decidi. Falei, então, se não é o Senhor que está me punindo, ou tirando a minha vida, não vai ser esse câncer que vai me matar. Não vai. E eu comecei a lutar. Eu fui para a presença de Deus. Mas esse texto, não sei se você consegue ver, mas ele está dizendo assim, ó, você pode até vencer sozinho. Você pode vencer sozinho. Mas nada vai substituir o abraço de quem esteve ao seu lado e quem te incentivou. Naquele momento de desespero, as únicas pessoas que estiveram do meu lado foram aqueles que conviviam comigo. Foi a minha esposa, a minha filha, a minha sogra. Meus pais moram em Londrina. Os meus funcionários. As pessoas que estiveram ali, a minha igreja, que me abraçou e disse, epa, nós vamos vencer. Muitas vezes deles não acreditavam nisso. Em quantos e quantos momentos as pessoas não acreditavam. Porque o negócio estava feio. Pô, é câncer. Ih, vai morrer. Vai morrer. Mas eu acredito no tempo que Deus tem para mim. E eu sou teimoso. Eu sou teimoso. E eu falei assim, então, eu quero viver. Não dá para ver muito bem, mas é minha filha, que hoje tem 13, que tinha 5 aninhos, hoje uma moça linda que tem 13. A minha esposa, ali tem um pincher virado no Satanás, que foi o Davi que deu para minha mulher. Um pug, que parece um leitão, e um gato. E eles estão tramando no porrete lá, dá para ver. Mas essa é a foto da família. Porque muitas vezes você vai ter alguém do teu lado
que briga com você, que te acha chato, sabe, não deixa o chinelo, não deixa a toalha, não faz isso. Mas é aquela pessoa que depende de você. É a pessoa que está ali e quando você não chega, a pessoa não descansa. Agora, antes de vir para cá, estava com a minha esposa sentado na mesa almoçando, e estavam os dois, o Dudu, que é o pequenininho, o Pincher, e a Zara. Eles se tramam no porrete, mas se tramam no porrete. E eu olhei para o sofá e falei para minha esposa, dá uma olhada naquilo ali. Essa gata estava acariciando um Pincher, lambendo ele. Tipo assim. Eu falei, aí ó, isso é ser irmão. Você trama no porrete, mas dali a pouco você está vivendo, porque vocês são um. E eu quero dizer para você, viver em sociedade é isso. É você ter na sua cabeça, é você ter no poder, é saber que a tua mente está voltada assim, por mais que você não concorde com o irmão, que está do teu lado, que precisa puxar contigo, mas vocês são um. É aquele momento que você precisa da força bruta dele, que você precisa do empenho dele, porque daqui a pouco vocês vão sair do portão para fora. E o que você vai levar? Para você que é casado, se você dormir emburrado com a tua mulher ou bravo com alguma coisa, e você sair de casa, o que você leva para o serviço? O que você vai levar? Não deixe o sol, a Bíblia é muito clara, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Acerte todos os ponteiros, viva intensamente tudo isso. Não deixa que a mente mude os teus dias, mude o teu ânimo, não deixa que essas coisas. E eu achei muito interessante. Um jovem, certo dia, perguntou para esse rapazinho novo ali, Galileu Galilei, um pensador. Um jovem se aproxima para ele e diz, quantos anos você tem? E ele diz, 8, 10, quem sabe 12. Contrastando com as suas barbas brancas. E o rapaz não entendia e ele disse, deixe-me explicar. Os dias que eu tenho, ou os anos que eu tenho, são os que estão à frente de mim. Porque os que se passaram, esses já não tenho mais. Não tenho como consertar aquilo que se passou. Mas posso pensar e modificar para o bem tudo aquilo que está à minha frente. O seu futuro, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, essa está no seu futuro. E esse tempo é Deus que te dá. Aproveite. Aproveite cada segundo. Não deixe. O tempo de Deus para a sua vida começa agora. Viva intensamente cada segundo. E que Deus te abençoe.